Em 1977, a NASA colocou rumo ao desconhecido duas mensageiras, lançadas para explorar as regiões mais distantes do Sistema Solar. Décadas depois, após atravessarem mundos gigantes, campos magnéticos e um oceano de partículas solares, essas sondas alcançaram a fronteira invisível do nosso domínio cósmico. Ali, onde os cientistas apelidaram de parede de fogo, os instrumentos registraram quase 50.000 graus Celsius, revelando como o espaço tem ambientes realmente extremos. No vídeo de hoje, vamos entender como essas sondas conseguiram passar por um lugar tão quente. Pausa rápida antes do vídeo começar. Você que está chegando agora aqui no canal e não está inscrito, convido a deixar a inscrição para ajudar o Mistérios do Espaço a chegar cada vez mais perto do 1 milhão aqui no YouTube. Bora pro vídeo. Falar sobre os limites do Sistema Solar é, antes de tudo, aceitar que não existe uma linha final clara. Diferentemente de um mapa terrestre, o nosso bairro cósmico não termina em uma placa de aviso. Ela se dissolve gradualmente no espaço interestelar, por meio de fronteiras físicas, gravitacionais e magnéticas que se sobrepõem, cada uma contando uma parte dessa nossa história. O primeiro limite que costumamos imaginar é o mais intuitivo, onde acabam os planetas. Depois de Netuno, entramos em uma região povoada por corpos gelados, como é o caso do Cinturão de Kuiper, lar de objetos remanescentes da formação do Sistema Solar. Aqui tudo começa a ficar um pouco mais evidente, já que a influência do Sol começa a enfraquecer de forma considerável, e as órbitas começam a ficar mais instáveis e alongadas. E ainda mais distante temos a chamada nuvem de Oort, um lugar onde de fato temos muitos restos da formação planetária, e é lá que os astrônomos acreditam que os cometas de longo período se originam. Mas existe outra forma ainda mais física de definir essa fronteira, a heliopausa. Ela marca o ponto onde um vento solar, um fluxo contínuo de partículas carregadas que parte do Sol, perde força suficiente para ser contido pelo meio interestelar. Em outras palavras, é onde a bolha criada pelo Sol termina e o espaço entre as estrelas meio que começa a dominar. Antes de chegar à heliopausa, as partículas solares atravessam uma região chamada heliosfera, uma espécie de casulo magnético que envolve todos os planetas. Essa bolha funciona como um escudo parcial contra raios cósmicos vindos de fora do Sistema Solar, ajudando a moldar o ambiente espacial ao redor da Terra e influenciando diretamente a radiação que chega até nós. Foi apenas recentemente, em termos astronômicos, que a humanidade conseguiu meio que tocar essa fronteira. Os dados coletados por essas sondas, acompanhadas pela NASA, mostraram que essa borda não é calma nem suave. Ali existe uma região extremamente energética, um plasma aquecido a dezenas de milhares de graus, resultado do choque entre o vento solar e o material interestelar. O mais fascinante é que se expande e se contrai conforme a atividade do Sol e varia ao longo de seus ciclos. Em certos períodos de maior atividade solar, a heliosfera pode inflar. Em fases mais calmas, ela recua. Tudo isso então envolve a pressão do próprio campo magnético da nossa estrela e do fluxo de partículas que chega de galáxias e estrelas distantes. Assim, o tamanho real do Sistema Solar meio que respira junto com a atividade da própria estrela. No final das contas, esses limites ainda não tão bem compreendidos e não exatamente bem definidos, mostram como o nosso canto da galáxia está em interação com a galáxia inteira. Mas essa parede de fogo que os cientistas acharam lá nos limites do Sistema Solar não é literalmente fogo, é plasma muito aquecido, é só uma forma de falar. E lá temos então o perfeito equilíbrio entre diferentes forças. Tudo começa ainda no Sol, que libera continuamente um fluxo de partículas carregadas, conhecido como vento solar. Esse vento se espalha por bilhões de quilômetros, ultrapassa todos os planetas e infla como uma gigantesca bolha ao redor do nosso sistema. A estrutura que chamamos então de heliosfera, que funciona, claro, como um escudo contra a radiação que vem de muito longe. É ali que o vento solar finalmente perde a disputa contra o vento interestelar, um fluxo de partículas que permeia a Via Láctea. Na heliopausa, a pressão desses dois ventos se igualam, fazendo com que o material solar desacelere, mude de direção e passe a escoar pela cauda da heliosfera. Esse encontro cria uma região turbulenta e altamente energética, a origem do apelido dramático.
parede de fogo. À medida que a heliosfera avança pelo meio interestelar, forma-se também uma espécie de onda de choque, semelhante ao que parece quando a embarcação corta o oceano. Essa frente comprimida aquece o plasma local e acelera partículas, transformando a fronteira do sistema solar em um ambiente surpreendentemente ativo. Longe de ser um vazio tranquilo, essa região pulsa com campos magnéticos, partículas rápidas e interações complexas. Foi somente com a sonda Voyager que acompanhamos de perto esse limite pela primeira vez, em 2012 e depois em 2018, quando as Voyager atravessaram a heliopausa em pontos diferentes do espaço, confirmando as previsões antigas de que essa fronteira não é fixa. Assim como um pulmão que se expande e se contrai, a heliosfera muda de tamanho conforme a atividade do Sol aumenta ou diminui ao longo de seus ciclos. Mas por que chamar essa região de parede de fogo? Os instrumentos das Voyager registraram ali temperaturas entre cerca de 30.000 a 50.000 Kelvin, com valores parecidos na escala de Celsius. Valores que à primeira vista podem parecer incompatíveis com a sobrevivência de qualquer espaçonave. O segredo então está na densidade extremamente baixa do espaço. Apesar de as partículas serem muito energéticas, elas são tão poucas que quase não colidem com as estruturas das sondas. Sem colisões suficientes, não há transferência significativa de calor. Em outras palavras, trata-se de um ambiente quente em termos de energia das partículas, mas particularmente vazio. Cada partícula individual carrega muita energia, porém a chance de impacto é mínima. Esse detalhe fundamental permitiu que as Voyager cruzassem a região sem sofrer danos, transformando um obstáculo aparentemente intransponível em uma fronteira cientificamente acessível. Depois da travessia veio uma das descobertas mais fascinantes. As medições mostraram que o campo magnético logo além da heliopausa está alinhado com o campo magnético dentro da heliosfera. Inicialmente isso parecia uma coincidência observada apenas por uma sonda. Com a passagem da segunda, os dados confirmaram que esse alinhamento é real, um indício de que a interação entre o Sol e o meio interestelar é mais suave e organizada do que muitos modelos previam. Hoje, depois de tantas décadas viajando pelo espaço, as sondas Voyager transformaram a história da astronomia com seus dados históricos. Elas revelaram de uma vez por todas essa parede de fogo, e como o limite do sistema solar não é uma fronteira bem definida, mas uma zona viva e de transição gradual. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!